Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Capacita CREA Online, o primeiro de 2022, esse projeto que faz parte do CREA de Portas Abertas. Para abrir a nossa programação, nós escolhemos a palestra sobre a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, passo a passo, com o nosso ouvidor Luiz Madruga, que já está aqui conosco. Lembramos a todos a importância de deixar a câmera desligada, como também o áudio, para não atrapalhar a apresentação. É bom também dar destaque, eu não sei se vocês têm muita familiaridade com o Teams, para a gente dar destaque ao palestrante, para que você tenha uma melhor visualização da apresentação. Basta você clicar nos 3 pontinhos que aparece aí ao lado do nome do nosso palestrante, que é Luiz Madruga. Quando você clica, vai aparecer o nome fixar, e é só clicar que aí fica na tela completa. Contamos também com a participação de todos vocês para nos enviar sugestões para as próximas palestras. Nós estamos aqui fazendo já a programação de 2022 e é muito importante que todos participem. Vocês podem falar conosco pelo direct do Instagram, por e-mail também, que é o ascom@crea-rn.org.br. E quem não nos acompanha, fique sabendo que nós estamos aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Nos acompanhe aí nas redes sociais para saber cursos, palestras, sorteios, dicas, que nós divulgamos diariamente. Eu gostaria de convidar agora para dar boas-vindas a todos os participantes nesse primeiro evento de 2022. Eu gostaria de passar a palavra à nossa presidente, a engenheira civil, Ana Dalgisa Dias Paulino. Boa tarde, presidente. Bem, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Queria dizer da satisfação que a gente tem em estar aqui com todos vocês, de volta ao nosso Capacita, de volta aos nossos treinamentos, e muito em breve a gente vai estar de volta presencial ou em forma híbrida, para que a gente possa estar mais próximo e com uma aproximação ainda maior dos nossos profissionais com o CREA. O CREA esse ano está aí com várias ações sendo planejadas e a participação de vocês é muito importante dentro dessa linha. Então, assim, contribuam com temas que a gente possa estar trazendo de palestras, de cursos. Nós temos aí o Capacita CREA Cursos, que é uma parceria do CREA com a Mútua, onde a gente promove cursos gratuitos para os nossos profissionais. E estamos aí com uma ampla linha de atuação. Nós vamos estar lançando e inaugurando muito em breve para o pessoal do interior o Espaço Cowork CREA. Então, nós vamos estar iniciando pela região Oeste, vamos estar abrindo um cowork em Pau dos Ferros, vamos abrir cowork em Açu, e em breve em todas as cidades vamos ter um espaço para que o profissional possa estar se reunindo com o seu cliente, concluindo um projeto, se sentindo, usando a estrutura do CREA, como também o seu próprio escritório. É essa a nossa ideia, para que cada vez mais a gente se aproxime dos profissionais e ajude os profissionais na sua atuação. Então, o CREA está à disposição de vocês, sigam as nossas redes sociais, deem sugestões, dialoguem sempre com a gente, nós estamos aqui à disposição. Quando a gente fala que o CREA está de portas abertas, não é uma frase, é uma realidade e é uma ação nossa constante. Estamos sempre buscando cada vez mais a valorização profissional, a defesa da sociedade, mas, acima de tudo, a interação do CREA com os profissionais e dos profissionais com o CREA. Então, essa ideia de estarmos promovendo essas palestras de RT, de CAT, dos serviços do nosso sistema, é para que a gente tenhamos cada vez mais agilidade nas análises da RT e que os profissionais possam tendo o retorno mais rápido e não tendo dificuldade com o nosso sistema. Então, obrigada, boa palestra para todos vocês e volto a dizer que estamos sempre à disposição de todos. Obrigada, boa palestra aí, Luiz. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos.
Sejam bem-vindos aqui à nossa sala, né? Estamos tendo o primeiro encontro esse ano e feliz de poder revê-los, né? Então, a gente vai discutir agora sobre uma ferramenta muito importante, que é uma ferramenta de valorização profissional, que é a anotação de responsabilidade técnica. E muitos profissionais, eles, além de não conhecerem a ferramenta a que se destina um documento como esse, né? E quando conhecem, uma certa dificuldade no preenchimento. Como vocês sabem, nós tivemos uma mudança nos códigos, nas atividades, com a implementação da tabela de obras e serviços, que a gente chama de tabela TOIS. E com essa mudança, aqueles que preenchiam a RT no sistema antigo, né, e passaram a preencher com essa nova ferramenta, com essa nova tabela, perceberam que a gente fez uma configuração em que ficaram disponibilizadas somente as atividades para as quais vocês possuem atribuição profissional. O que quer dizer isso, né? Então, um engenheiro civil, por exemplo, né? Vamos tomar como exemplo aqui um engenheiro civil. Um engenheiro civil que as atividades que estão disponibilizadas para ele são somente as atividades da modalidade dele. Se por acaso esse engenheiro civil ele acrescentar uma modalidade, um novo título à sua formação, como engenheiro de segurança do trabalho, então ele terá acrescido as suas atividades também as atribuições do engenheiro de segurança do trabalho. Então é muito comum uma pessoa perguntar, né, olha, eu não estou conseguindo ver se uma determinada atividade é disponível para mim. Então, quando a gente conversa, vai verificar lá, é porque o profissional ele não tem aquela atribuição para aquela atividade. Então, essa ferramenta, ela trouxe uma vantagem muito grande, porque o profissional ele deixou de colocar atividades para as quais ele não tem atribuição. Isso gerava um número muito grande de invalidações. Então, para evitar isso, a gente fez essa configuração, esse filtro no CITAC, de forma que só fica disponibilizado para vocês as atividades profissionais para as quais vocês possuem, de fato, a atribuição profissional, tá bom? Então, sem delongas, vou compartilhar aqui a tela com vocês do Capacita, para a gente poder começar aqui. Só um minuto. Ok, chegou aí para vocês, né? Se por acaso alguém não estiver vendo, então é só informar aqui para a nossa equipe que a gente começa. Bom, essa é a nossa tela inicial, é a tela de um ambiente teste, que a gente faz simulações no sistema sempre que há alguma novidade. E eu costumo dizer para os profissionais que o CITAC ele vai muito além daquilo que a gente está acostumado a conhecer. Então, esses botões aqui de cima, contratantes, ART, certidões, protocolo, ferramenta, agendamento, são os botões de solicitações. Então, tudo que você pede ao CREA, você faz a solicitação lá na parte de cima. Então, se eu quero cadastrar um contratante, é aqui que eu vou cadastrar. Se eu quero preencher uma RT, pesquisar uma RT, um livro de ordem, é aqui. Se eu quero solicitar uma certidão, ou pesquisar uma certidão que eu já tenha solicitado, então é aqui. E na parte de baixo, quando a gente rola a tela, de pendências para baixo, são as solicitações que já foram atendidas. Então, as ARTs que eu já registrei estão aqui, as que estão pendentes estão aqui, as anuidades que eu já paguei estão aqui, as certidões que eu já emiti, as que estão em análise. Então, tudo está aqui. Se existem autos lavrados, então basta eu procurar aqui. Os meus títulos, os meus débitos, as guias disponíveis, né? Inclusive, fica aqui uma dica, o CREA não envia mais os boletos de anuidade pelos correios. Então, vocês podem ir lá embaixo em guias disponíveis e aí vai estar lá a guia da anuidade de vocês, tá bom? E vocês também podem fazer o parcelamento da anuidade de vocês. Para isso, é só vir aqui no financeiro, anuidade, e lá vai aparecer o boleto da anuidade 2022 que já foi gerado,
basta você cancelar esse boleto e gerar um parcelamento que o sistema vai oferecer para vocês, tá ok? Outra coisa, pessoal, aqui em Manual de Áreas e Serviços, esse manual, quando você clica nele, ele abre um pop-up, e aí basta você digitar vão aparecer vários assuntos, e aí você digita, escolhe o assunto que você quer. Por exemplo, aqui eu tenho a RT, eu tenho acervo, eu tenho certidão, eu tenho instituições de ensino. Então, todos os assuntos que eu quero pesquisar estão aqui. É uma forma de eu ter uma resposta mais rápida para uma dúvida que eu tenho, principalmente no final de semana, né? Porque o nosso atendimento no WhatsApp ele vai até às 16 horas, nesse momento de pandemia. Então, essa ferramenta ela ajuda muito para tirar dúvidas, ok? Então, vamos lá. Sem delongas, vamos aqui em ART. Eu quero preencher a anotação de responsabilidade técnica. A primeira imagem que aparece é o modelo de ART que eu vou preencher. Então, eu tenho a ART de obra ou serviço, é uma ART em que eu sou contratado para prestar um serviço, seja um laudo, seja elaborar um projeto arquitetônico, um projeto estrutural, seja executar uma obra. Então, tudo vai aparecer aqui para mim. Cargo e função. Cargo e função é aquela ART em que eu sou contratado por uma pessoa jurídica para ser o responsável técnico. E logo de cara, quando você clica nesse tipo de RT, ele já vai dizendo para você aqui uma mensagem. Senhor profissional, sua efetiva inclusão no quadro técnico da pessoa jurídica mencionada está condicionada à abertura de um protocolo que será protocolado pela empresa. Então, o que acontece com isso aqui? É muito comum os profissionais eles elaborarem uma RT de cargo e função. A RT é registrada e o profissional já entende que com o registro da RT ele já está no quadro técnico da empresa, mas não é esse o procedimento. Então, vocês que estão sendo contratados ou que pretendem ser contratados por empresas prestadoras de serviço, é interessante que vocês preencham a RT e depois que ela é registrada, vocês entreguem a RT à empresa. Se entregar não é ir presencialmente, né? Porque ela gera um arquivo em PDF, assim como o contrato de vocês. A RT de carga e função, ela obrigatoriamente exige um arquivo anexado, que é um comprovante do vínculo de vocês, que pode ser pela CLT, que é a carteira assinada, ou por um contrato de prestação de serviços, que tem a duração máxima de até 4 anos. Então, vocês enviam para a empresa a RT já registrada, a empresa vai logar no ambiente dela, no CITAC, e aí ela vai abrir um protocolo de inclusão de responsável técnico. E aí, depois que é analisado, verificado a atribuição do profissional para a atividade fim da empresa, então vocês passarão a integrar o quadro técnico daquela empresa e todos os contratos que vierem a ser que serão contraídos pela empresa, vocês farão a RT daquele serviço vinculando a empresa. Outra coisa que acontece também é um profissional, quando ele está preenchendo uma RT, e aí, quando ele vai informar o nome da empresa, não aparece mais. E aí, o que acontece? Ele fala, olha, eu estou registrando aqui a RT, não está aparecendo. Quando a gente vai verificar, ele responde por 2 ou mais empresas e a gente pergunta para ele, qual é a empresa que você está querendo incluir? Aí ele fala o nome da empresa, quando a gente vai ver, o contrato venceu. Então, quando é um contrato de prestação de serviços, como eu falei para vocês, o contrato de prestação de serviços ele tem uma duração de até 4 anos. Então, tem empresas que fazem contrato de 6 meses, tem empresas que fazem contrato de 2 anos, e muitas das vezes, tanto o profissional quanto a empresa não percebem que o contrato expirou. E aí, o que tem que acontecer, o que ocorre? O profissional ele tem que fazer uma nova RT, porque haverá um novo contrato com um novo período, e feito isso, a empresa vai solicitar novamente, através de protocolo, a inclusão dele. Então, vai renovar a inclusão do profissional no quadro técnico, tá bom? Então, quando acontece isso, de a empresa não aparecer, é porque o contrato de vocês venceu e a RT de carga e função ela é automaticamente baixada. Um outro fator que também pode implicar nessa impossibilidade de você registrar a RT e mencionar a empresa é a empresa estar com a anuidade em atraso. E quando acontece, a gente fala, olha, fala lá com o diretor da empresa que a anuidade está em atraso, para ele poder regularizar e você conseguir registrar a RT. Ok? Aí eu tenho também aqui a múltipla mensal.
A múltipla mensal ela é utilizada para serviços de rotina. São aqueles serviços repetitivos que você faz ao longo de um mês. Então, como ela mesmo diz, ela é múltipla mensal. Significa que são vários serviços que são compreendidos num período de 30 dias, ou seja, eles fazem referência ao mês anterior. O que é que diz a resolução? Que para esses casos, eu tenho até o 10º dia útil do mês seguinte o registro desses serviços. Por exemplo, hoje são 10, né? Então, eu estaria dentro dos 10 dias úteis, porque eu não considero sábado e domingo. Então, eu conseguiria registrar, através de uma RT múltipla, todos os serviços repetitivos que a empresa realizou, ou eu realizei como autônomo, no mês anterior, de 1º a 31 de janeiro. Sempre faz menção ao mês anterior. Se por acaso você tentar registrar uma RT múltipla mensal referente a dezembro, aí o sistema já vai dizer que esse serviço ele tem que ser feito através de uma RT obra ou serviço fora de época. E para que serve essa RT, Luiz? Essa RT ela é para serviços em que você realizou e você não registrou a RT. E aí você precisa do acervo daquela RT, porque foi um serviço relevante, e aí você precisa resgatar esse acervo. Então, são serviços que você fez, já foram concluídos, ou serviços que foram concluídos há muitos anos, né, em outros estados, e também foram concluídos em países diferentes. Então, é possível você resgatar essa RT para efeito de acervo. É uma RT cara, porque você vai pagar a taxa de análise, você vai juntar documentos que comprovam a sua participação naquele empreendimento, e aí ela passa por uma análise. Se ela for deferida, aí o processo vai ser gerado para você a taxa da ART. Então, são esses dois momentos. A taxa da análise, que está em torno de 200 e poucos reais, mais de 230, eu acredito, e a taxa da ART, que vai ser calculada em função do valor do contrato que você informou na ART. Receituário agronômico, que é a receita, né, que é muito utilizada pelos profissionais da área de agronomia, e a RT de obra-serviço, que é a RT que é o carro-chefe, é o tipo de RT que ela é comumente, frequentemente utilizada pelos profissionais, é a RT de obra ou serviço. E aí eu tenho como a RT de obra ou serviço, eu tenho complementar, complementar de prazo, inicial e substituição. Inicial é a RT que eu estou iniciando a minha atividade. Então, eu firmei um contrato e agora eu vou registrar essa RT. Então, ela é inicial. Substituição, né? Substituição é a RT técnica do mesmo profissional, tá, pessoal? Vale aqui essa dica aqui. É uma RT do mesmo profissional que foi invalidada. Então, por exemplo, você colocou lá na descrição, no campo observação, a RT referente a projeto e execução de construção de uma unidade residencial. Você botou projeto e execução na descrição. Só que nas atividades você colocou o quê? Você colocou só as atividades de projeto ou só a execução. O analista verifica, invalida e coloca esse despacho, né, pedindo que você substitua e que você altera o campo observação, de repente você botou errado, não é projeto e execução, é só projeto, e aí você faz a alteração, então tá feita a correção, tá bom? E a complementar é quando é uma RT do mesmo profissional, né, em onde ele vai complementar dados anotados nos seguintes casos: quando for realizada alguma alteração contratual que amplie o objeto, o valor do contrato ou a atividade técnica contratada ou prorrogar o prazo de execução. Então, eu tenho complementar e eu tenho complementar de prazo. Então, por exemplo, uma obra pública, né, ela sofre um aditivo. Então, a RT inicial, ela foi registrada por uma obra no valor de 100 milhões de reais, por exemplo. E aí, essa obra ela foi aditivada porque foi feita uma atualização na planilha orçamentária e precisou-se de aditivo de valor. E aí é feita uma RT complementar.
Então, eu vou complementar aquele contrato. E aí é gerada uma taxa complementar para essa RT. E a complementar de prazo é quando eu fiz uma previsão de que a obra terminaria, por exemplo, no dia 31 de janeiro, mas ela vai se estender até 31 de março. Então, eu faço uma RT complementar de prazo, modificando somente a data do fim do contrato. Tá ok? Como eu disse para vocês, a gente vai fazer uma RT inicial. Já aparece para vocês aqui os dados do responsável técnico, CPF, o nome dele, as graduações, o título principal. Esse título principal vocês podem alterar aqui em cima, né? Você tem alterar título principal, vocês podem alterar aqui em cima. Você pode ter várias graduações e você está atuando como segurança do trabalho, por exemplo, então você altera o título principal. Isso não altera as suas atribuições profissionais. É só para deixar caracterizado que naquele momento, profissionalmente, você está se dedicando mais a uma área da sua formação profissional. Mas ele não vai alterar em modo algum as suas atribuições que estão aqui embaixo, tá? Essas atribuições, é interessante vocês depois verificarem o que vocês podem fazer, porque é muito comum a gente ser consultado sobre se eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, como já vem aqui os artigos e a resolução, dá uma entradinha lá no site do Confea, vai lá em legislação, e aí você clica lá, escolhe resolução, o número da resolução, e aí você vai no artigo, lá vai estar informando para você quais são as atribuições profissionais. Uma outra coisa importante, ele pergunta, o preenchimento da RT é motivado por um documento de fiscalização? Esse campo ele sempre será marcado quando o profissional ele foi, digamos que o profissional tenha sido autuado por falta da RT ou por falta de placa, que são as atuações mais comuns ao profissional. Então, se foi por falta de RT, ele vai marcar aqui, né, e vai informar o número do auto e o número do ano. O que acontece com isso? Quando essa RT ela é registrada, ela elimina o fato gerador. Então, aquela obra estará parcialmente registrada. Por que parcialmente registrada? Porque a eliminação do fato gerador, que foi o que gerou o auto, foi eliminado, que foi a RT, por exemplo. Porém, o auto foi gerado depois, então esse auto terá que ser pago. Qual é a diferença? É que esse auto, se ele não transitou em julgado, ele poderá ter o seu valor reduzido. Então, e pode ser parcelado. No caso de uma obra que foi autuada por exercício ilegal da profissão, aí o cliente procura você e fala, profissional, olha, eu fui autuado, o CREA passou na minha obra e me multou porque eu estou sem engenheiro lá. Então, eu só botei, por exemplo, a placa do arquiteto, um exemplo, né? E aí, o arquiteto ele regularizou somente os projetos. E agora ele está me cobrando a execução. Ou o arquiteto fez somente o projeto arquitetônico. E aí faltam os complementares. Elétrico de baixa tensão, hidrossanitário, instalação de esgoto, estrutural. Então, ele vai fazer uma RT, onde ele vai atender ao auto de infração. Tá? E aí é feita uma defesa, né, para que o auto seja mantido no valor mínimo. Isso geralmente é acatado quando o auto não é transitado e julgado, tá bom? Então, uma RT ela pode ser individual, equipe, corresponsável ou coautor. Coautor é quando eu e um outro ou mais profissionais da minha modalidade elaboramos um projeto. Então, nós dois, três ou quatro, de forma conjunta, elaboramos um projeto estrutural, um projeto de rede de lógica, um projeto de uma adutora. Então, o que acontece? Todos os profissionais envolvidos naquele projeto e que registraram aquela ART de coautoria terão o mesmo acervo. Isso é muito importante, porque todos tiveram um trabalho, né, e que resultou na concepção de um projeto. Então, é importante que vocês façam isso. Tá? Sempre que você for desenvolver uma atividade com um colega ou mais colegas, é feita uma RT principal e os demais colegas que vierem fazem essa RT vinculada, né, a essa RT principal.
Quando ele informa que a RT vinculada, a RT já estando registrada, né? Aí o sistema faz o cruzamento de dados e cria uma raiz, de forma que todos os profissionais daquele projeto fazem parte daquele contrato. Corresponsável é se eu estou executando uma obra com um ou mais colegas. Então, por exemplo, eu tenho uma obra aqui em Natal e eu tenho uma outra obra em Currais Novos ou Mossoró ou no município Riachuelo, por exemplo. Então, eu tenho a minha empresa ou eu trabalho sempre com um amigo que também é engenheiro civil. Então, o que eu faço? Eu divido com ele essa responsabilidade da execução. Então, uma semana eu fico em Natal, executando uma obra aqui, e aí, enquanto eu estou aqui, esse meu colega está em Mossoró, ou está em Currais Novos, ou qualquer outro município, executando essa obra. Então, essa obra, embora ela seja uma, né, existem 2 ou mais profissionais envolvidos nela e que terão o mesmo acervo técnico. Isso é muito importante também, porque quando vocês forem pedir a certidão de acervo técnico, então essa certidão ela vai ser emitida para os 2. É claro que para isso os 2 têm uma registrada RT e cada um vai solicitar a sua CAT após a conclusão da obra e o pedido da baixa dessa RT. Tá legal? E aí eu tenho em equipe. O que é que diferencia uma RT em equipe de uma RT de corresponsabilidade de coautoria? Numa RT em equipe, eu tenho profissionais de outras modalidades. Então, eu tenho, além do civil, eu tenho eletricista, eu tenho mecânico, eu tenho engenheiro agrônomo, eu tenho engenheiro de minas, eu tenho um geólogo, eu tenho profissionais de várias modalidades atuando num único contrato. Um exemplo, a construção de um parque eólico. Então, a gente sabe que o parque eólico, ele tem várias atividades que, no final, resultarão na geração, no objetivo fim dele, que é a geração de energia eólica. Então, eu começo com supressão de mata, e aí entra a presença, né, do engenheiro florestal, por exemplo, do engenheiro agrônomo. Eu preciso utilizar explosivos, e aí entra o engenheiro de minas, porque eu preciso abrir estradas. E aí depois eu entro na fase, né, de preparar a estrutura, quando chega o civil, a montagem das torres, o gerador, que vai entrar um engenheiro mecânico, e a geração propriamente dita. Então, essa RT é uma RT de equipe. Então, digamos, eu sou responsável técnico por uma empresa que foi contratada para construir um parque eólico. Então, essa minha empresa ela tem uma equipe de profissionais multidisciplinares, e aí eu registro esse contrato, né, um contrato com valor considerável, por um dos meus engenheiros. Os demais vêm e fazem a vinculação a essa RT em equipe, tá? Então, todos os profissionais que foram de modalidade diferente daquele profissional que registrou a RT inicial, fazem a RT em equipe. E aí todos eles terão o seu acervo de acordo com as suas atribuições. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um geólogo, o geólogo ele vai ter o seu acervo restrito à sua atribuição profissional, porque o objetivo fim é a geração de energia. Mas eu, como geólogo, como engenheiro de minas, eu atuei de forma antecipada, ou engenheiro florestal. Então, as minhas atribuições ficarão restritas à minha atribuição profissional. Tá? Ela não vai alcançar, abranger as atribuições dos demais engenheiros de outras modalidades. Combinado? Então, vamos lá. A RT individual, né? Eu posso fazer uma RT individual para uma empresa. Então, eu sou responsável técnico dessa empresa, teste de razão social. Mas digamos que, como eu expliquei para vocês, né? A teste de razão social, ela acabou o meu contrato ou ela está com unidade atrasada. Então, se isso acontecer, quando você for preencher, o nome dela não vai aparecer aqui. Tá bom? Então, fica essa dica aqui para vocês. Vamos fazer como individual mesmo. Essa finalidade, vocês observem que não está marcado em vermelho. Então, ela não é um campo obrigatório. Mas, se você quiser, você pode marcar aqui agrícola, ambiental, aquícola, artística, cultural, esportivo, industrial e por aí vai, tá? Vou marcar aqui residencial, embora não seja
um campo obrigatório. E o campo observação? O campo observação, o que eu quero dizer? O que você escreve tem que concordar com as atividades que você irá informar. Então, eu vou construir um condomínio ou um conjunto de kitnets, por exemplo. Aí, se eu for somente executar, eu vou botar a RT referente à execução de um kitnet. Então, eu vou apenas executar. Porém, se eu fui contratado para fazer o projeto arquitetônico e os projetos complementares e executar, então eu vou informar. Elaboração de projetos. Aí eu digo, quais são os projetos? Arquitetônico? Não, arquitetônico não é. São os projetos estruturais, complementares. Eu vou botar projeto estrutural, baixa tensão, hidrossanitário e execução da obra. Pronto. E aí eu vou registrar dessa forma. Então eu vou e coloco aqui, elaboração de projetos complementares e execução da construção de kitnets, por exemplo. Tá? Então, um exemplo aqui. Ação institucional, ele já vem aqui, ele é um campo obrigatório, mas ele já coloca aqui, essa aqui não se aplica, mas você pode, se quiser, desmarcar, você pode vir e marcar aqui se o que você está pretendendo fazer estiver contemplado aqui. Se não tiver, você pode marcar, não se aplica, tá? E aí a gente entra na nossa fase de adicionar as atividades. Como eu vou elaborar projetos e executar, de antemão, então o que eu vou fazer primeiro? Antigamente, nós tínhamos a atividade de projeto e execução. Hoje, com a nova tabela de obra e serviço, nós não temos mais. Hoje nós temos que separar. Eu primeiro informo os projetos, depois eu informo a execução, tá? Então eu venho aqui no código 15, elaboração de projetos, tá? O projeto eu tenho o projeto quando eu boto a atividade profissional 80, esse projeto ele vai abranger todos os projetos complementares. Porém, se eu fiz o arquitetônico, eu vou marcar aqui o projeto arquitetônico, mas aí depois eu vou ter que botar de novo elaboração de um projeto, e aí eu vou informar que projeto é esse, e os projetos de instalações. Quando eu boto projeto de instalações ou somente projeto, eu posso considerar aqui tudo no projeto só, não tem problema, tá? A gente certifica assim mesmo. Mas aí eu fiz o projeto estrutural, então eu vou botar aqui 80, né, para elaboração do projeto de estrutura, e eu vou digitar uma palavra. Nesse campo atividade, a dica é você utilizar uma palavra. Se você já conhecer, você pode colocar o código. Por exemplo, se você botar aqui 1.4.3, ele já vai puxar aqui, que é um projeto de instalações de sistema de esgoto sanitário, tá? Mas, como se trata de um projeto de instalações, eu teria utilizado o código 82, que é projeto de instalações. Mas o que eu quero, na verdade, colocar aqui é o projeto estrutural. Então, eu digito aqui estrutura, né? E aí ele vai buscar o que é que eu estou procurando nesse quesito. Eu vou procurar aqui projeto de estrutura, ou também eu poderia utilizar a palavra concreto, seria um caminho. E ele vai procurar tudo que é relacionado a concreto armado, ele não achou aqui. Porque não é estrutura, é estruturas. Pronto, estrutura de concreto armado, tá vendo aqui? E aí eu tenho vários, ó, eu tenho aqui em concreto protendido, argamassa armada, ciclópico. Então eu vou marcar aqui, para esse projeto eu vou colocar a estrutura de concreto armado. Só que como eu vou fazer também o projeto hidrossanitário, o elétrico baixa tensão, então eu vou colocá-lo como projeto de instalação. Aí eu marco aqui a minha área desses kitnets. No caso, é metro quadrado. Vou marcar aqui a quantidade, 1000. Pronto.
Então, agora eu quero botar o projeto das instalações. Eu vou aqui em adicionar atividade e vou informar esses projetos. Então, eu vou botar aqui o nível 15. Aí aqui eu vou relacionar todos os projetos de instalações. Já vou lá 82, pronto. Aí aqui eu vou botar baixa tensão, basta digitar a palavra baixa tensão. Aí ele vai trazer baixa tensão em máquinas elétricas e instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais. Ok. Aí eu tenho o projeto de esgoto sanitário. Então, eu posso digitar a palavra esgoto e ele vai pegar para mim o que é que eu tenho de esgoto sanitário, né? Eu tenho aqui 1.4.3 e o outro projeto de instalação que eu vou colocar aqui é o de água individual, que é 1.4.4. Eu posso colocar o código e ele já vai puxar para mim, ou eu posso digitar simplesmente a palavra rede de água, ligação individual, que ele vai trazer da mesma forma. Então, com isso, eu já informei todos os projetos que eu estou elaborando. Metro quadrado e a minha área, 1.000 metros. E agora, como eu vou executar também, eu vou colocar essa execução. Eu vou em atividade e agora eu vou relacionar todas as execuções. Então, eu vou aqui, olha, execução. Ok? A minha atividade profissional, que será execução de obra. Tá? Eu tenho, hoje com esse novo modelo, eu tenho 24 níveis aqui em cima. Tá? Eu tenho 85 atividades profissionais. Então, as atividades profissionais, elas começam com aferição, elas estão em ordem alfabética, tá? E aí, eu tenho aqui os 12 tipos de execução. Tá? Então, as execuções, elas estão aqui. Começa com execução de desenho técnico, fabricação, instalação, montagem, e termina com execução de serviço técnico. Então, eu vou botar aqui execução de obra, e aí eu vou colocar o que é que eu vou executar. Tá? Basta agora eu repetir todos os códigos que eu botei lá em cima. Então, eu posso botar simplesmente 11.10.1.1, ou eu posso digitar a palavra baixa tensão. Tá? Para fins residenciais. Essa casa, eu estou executando o quê? Uma unidade residencial. Então, ela é feita de quê? Alvenaria. Então, eu estou executando uma casa, então está aqui, ó, edificação de alvenaria. Se eu tivesse feito o projeto arquitetônico, eu teria colocado lá, projeto arquitetônico de quê? Então, elaboração do projeto arquitetônico de edificação de alvenaria. A leitura que eu faço é exatamente essa. Elaboração de projeto de instalação de instalação elétrica de baixa tensão. Elaboração de projeto de instalação de instalações hidrossanitárias do sistema de esgoto sanitário. Então, essa é a leitura que eu faço. O nível, atividade profissional e atividade, eles vão formar a frase daquela atividade que eu estou de fato desenvolvendo. Então, fica mais fácil de você compreender assim. Então, eu estou executando o quê? A execução de uma obra, né, de edificação de alvenaria. E aí, agora eu boto a execução de quê? Da estruturas. Então, eu vou procurar lá, concreto armado. Aí eu tenho também o hidrossanitário. É só colocar a atividade 1.4.3 e 1.4.4, que é a ligação da água. Então, eu já registrei todas as minhas atividades que eu vou realizar nessa obra. Aí você fala assim, Luiz, mas para kitnet não deveria ter, por exemplo, vamos dar um exemplo, o projeto de combate a incêndio? Aí você fala, poderia, né? Mas eu não tenho expertise, por exemplo. Eu não tenho expertise na área de combate a incêndio. Então, eu informo ao meu proprietário, olha, eu vou fazer todos os projetos, porém eu não
vou fazer projeto de combate a incêndio porque eu não tenho afinidade com essa atividade. Então, eu sugiro que o senhor contrate um profissional. Ou eu até poderia dizer assim, olha, eu executo a sua obra, mas eu prefiro que você contrate alguém para elaborar o projeto estrutural. E aí você vai registrar somente os projetos para os quais você, de fato, vai realizar os projetos sem ser o estrutural e os demais projetos de execução. Quando você tiver com um projeto estrutural desse outro profissional, aí você vai e executa a obra. Entendeu? Então, se você não tem a expertise numa determinada atividade, a sugestão é que você converse com o seu contratante, fale para ele, olha, essa obra aqui vai precisar, por exemplo, de rede de lógica. Eu sou engenheiro civil, então eu não tenho atribuição para fazer lógica. Então, eu sugiro que você entre em contato com um eletricista, um engenheiro de computação, para que ele possa fazer. E aí você vai ter esse projeto em mãos. Entendeu? Então, é assim que funciona. Acrescentado todas as minhas atividades, eu venho aqui em metro quadrado e formo novamente a minha área, 1.000 metros quadrados, tá bom? Feito isso, eu vou adicionar o contrato. Adicionar o contrato é interessante isso, porque existem duas formas de você fazer isso, tá? Você pode fazer de forma prévia, cadastrar os seus contratantes, e aí você vem aqui, ó, em cima, em contratantes, e aí você vai cadastrar um contratante que é pessoa física ou um contratante que é pessoa jurídica. Quando você for preencher a RT aqui, para informar o contrato, adicionar o contrato, aí você vai informar se o contratante ele é pessoa física ou se ele é pessoa jurídica. Se for pessoa física ou jurídica, né, ele vai pedir o CPF ou o CNPJ. Mas você também pode colocar o nome dele aqui. E aí, se ele já tiver cadastrado, ele já vai trazer todas as informações que você informou desse contratante. Mas, Luiz, eu estou cadastrando agora, eu consigo? Consegue. Quando você digitar o CPF do contratante, ele vai dizer assim, contratante hábito para cadastro. Ele vai abrir um pop-up, uma janelinha ao lado, você vai colocar os dados dele, o telefone e pronto. Você vai, ele vai e importa esse dado já para a sua RT. Você também pode fazer dessa forma. Então, mas como eu já tenho aqui um contratante cadastrado, eu vou apenas digitar o CPF dele e vou ele vai me trazer os dados. Então, ó, esse meu contratante se chama Wanderson, o endereço dele é a Rua Santa Gema, tá? Ele também é o mesmo proprietário, então eu venho aqui e falo, aproveitar dados do contratante, que são os mesmos. E o endereço da obra, eu posso informar esse endereço como sendo o endereço tanto do proprietário como do contratante, ou eu posso informar um outro endereço. Por exemplo, eu fui contratado pela Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Infraestrutura funciona onde? Ela funciona no centro administrativo. Mas ela quer que eu realize um serviço de pavimentação na Avenida João Medeiros Filho, lá no Potengi. Então, eu vou, ali abrange em vários bairros, né? Eu vou e coloco o endereço que eu vou, de fato, realizar essa obra, tá? Então, pode ser que nem sempre o endereço da obra coincida com o endereço do proprietário ou contratante, ok? Então eu vou e marco aqui, aproveitar dados do contratante, tá? Ele vai trazer todos os dados para cá. Tudo que está em asterisco são campos obrigatórios que você deve colocar. As coordenadas, latitude e longitude não são obrigatórias, então vocês não precisam se preocupar. E aí eu tenho que aqui colocar os dados da obra. Então, essa obra ela vai começar ou ela começou agora, mas ela vai terminar depois. Digamos que eu tenha começado a obra na semana passada, mas só estou registrando agora a RT. Então, eu posso vir aqui, marco, já vou marcar aqui 1º de fevereiro, e a previsão do término dela é, por exemplo, 30 de abril, 29 de abril, vou marcar aqui. Se eu marcasse aqui, término da obra, 9 de fevereiro, ele já ia fazer uma crítica. Ele já ia dizer que essa obra já tinha sido, a data de conclusão dela é anterior à data que você está registrando a RT, então ela é objeto de uma RT fora de época, tá? Então eu tenho que estar atento a isso.
A minha data de conclusão tem que ser igual a hoje, 10 de fevereiro, ou uma data futura, para que eu consiga, de fato, fazer. Tá? E aí eu vou e informo aqui o custo dessa obra. Vou botar aqui R$500 mil, que é quanto eu acordei com o meu proprietário. Então, eu tenho aqui todos os campos, faço uma varredura para verificar se está tudo aqui. Se faltar alguma informação, quando eu for cadastrar, ele já vai fazer uma crítica. Tá? Ele pode fazer uma crítica dizendo que essa CAPTCHA ela ficou muito tempo ali, então ela tem que ser substituída, ou porque um dos campos não foi preenchido. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou botar aqui o DX, 3 e LE. Vou cadastrar. Então, ó, ele está pedindo para atualizar a CAPTCHA, tá bom? Espero terminar essa mensagem. Demora um pouquinho. E aí eu venho aqui, ó, nesse círculo, atualizar a imagem. Pronto, apago esse aqui. A94, YBE. Repararam que eu coloquei tudo minúsculo? Porque código de verificação errado. Vamos de novo aqui atualizar. Coloquei correto, A94, YBE. Vamos de novo aqui. Deixa eu botar esse aqui, que esse O aqui pode ser que não seja 6EB, LCX. B, LCX. Acho que agora vai. Demorou, pronto. Deu tudo ok. Aí, feito isso, né, antes de gerar o boleto, eu faço um pente fino na minha RT para verificar se faltou alguma informação. Antes de gerar o boleto, eu consigo alterar essa RT. Tá vendo aqui o boleto alterar? Então, eu consigo alterar as informações que eu coloquei aqui nessa RT. De repente, faltou colocar alguma atividade, ou eu coloquei alguma atividade a mais, né? Então, pode acontecer. O nome do proprietário estava errado, ou o endereço dele também estava errado, então eu faço alteração. Para quê? Para não ter que depois que eu gerei o boleto, eu não consigo mais alterar. Aí, o que acontece? Luiz, eu preenchi RT, gerou boleto, não consigo alterar, mas não é isso que eu quero. Posso cancelar RT? Não. Não existe cancelamento de RT que não foi paga. Tá? Inclusive, esse processo de cancelamento de RT é uma prerrogativa da Câmara especializada. Então, para que uma RT ela seja cancelada, é necessário que ela seja, de fato, esteja registrada. Aí, digamos que você registrou a RT e antes de você começar a obra, você teve um litígio com um contratante. Tá? Então, ele não cumpriu algo que foi acordado e aí você pede o cancelamento da RT. Você vai justificar por quê. E aí, quando você pede o cancelamento da RT, essa RT ela já fica inabilitada no sistema, de forma que você não consegue imprimi-la, né, sem estar com aquela tarja lá na diagonal. Então, vai para a Câmara, aí a Câmara ela julga pelo cancelamento e lhe ressarce, tá bom? Uma outra coisa que é muito comum, RT de execução em outra unidade da federação. Então, eu estou executando uma obra na Paraíba. Execução é uma atividade presencial. Então, se é presencial, eu só posso registrar RT no CREA Paraíba. Para registrar uma RT no CREA Paraíba, eu preciso estar visado lá. Eu vou solicitar o meu visto profissional CREA Paraíba. O visto não tem custo, você não vai pagar anuidade por isso. A anuidade ela é devida no CREA, onde você exerce a atividade. Então, nós estamos no início de 2022, você já pagou a anuidade no CREA do Rio Grande do Norte. Durante o ano, você pode solicitar o seu visto em quantos CREAs você desejar. Você já pagou a anuidade, você não vai pagar anuidade nenhuma. Aí, em 2023, você está atuando, por exemplo,
no estado do Amazonas. Então, você vai pagar a anuidade lá no Amazonas. Somente isso. Lembrando que visto profissional não tem custo, tá bom? Todo esse procedimento é online. Então, se você está hoje aqui no Rio Grande do Norte e quer atuar no estado do Ceará, por exemplo, você entra no site do Crédito Ceará e solicita o seu visto profissional para atuar lá. O visto ele sai rapidinho, não demora e você não paga por isso. Você só precisa anexar uma certidão de registro de quitação de que você já pagou a anuidade aqui e um comprovante de residência. Se você não estiver morando lá ainda, mas se você já tiver de posse, né, do local onde vai acontecer o empreendimento, você declara que o endereço residencial pode ser o local do empreendimento. Mas se você vai ficar hospedado no hotel, na casa de um amigo, você pode declarar também esse endereço. Ok? Bom, então eu vi aqui tudo e eu já observei que minha RT está ok. Então eu vou emitir o boleto. Então, quando eu vou emitir o boleto, ó, se eu confirmar, eu não tenho como voltar atrás, tá bom? Eu não tenho como voltar atrás. Então, eu clico em não quero omitir. Mas se eu quiser emitir, eu, eu vou informar quem é o pagador. Sou eu, profissional, ou é o meu contratante, ou é a pessoa jurídica que está me contratando. Então, tem essa opção de você emitir. Emite, entrega para o profissional para ele pagar, ou você mesmo paga. E é ressarcido esse valor pelo contratante, pelo proprietário, tá bom? Então, eu não vou gerar o boleto, porque a gente vai considerar como se essa RT estivesse certificada. E aí eu tenho uma outra RT modelo aqui, que é a questão do livro de ordem. Desde janeiro de 2020, né, através da resolução 1094, do Conselho Federal, todas as RTs geradas a partir de 2020, 1º de janeiro de 2020, o profissional que desejar o acervo daquela RT deve abrir o livro de ordem. Em que condições isso acontece? Quando a RT ela é registrada. Então, se você gerou o boleto e ela ainda não foi paga, então esse botão verde, abrir livro de ordem, ele não vai aparecer para você, tá bom? Então, o que é o livro de ordem? Ele é semelhante ao livro de obra, porém ele é digital. Então, tudo que se passar na obra, você vai contando, né, o histórico da obra. Ah, Luiz, tem que ser diário? Não, não precisa. Não precisa ser diário. Digamos que você hoje, você iniciou a instalação do canteiro. E essa instalação vai levar uma semana. Então, quando concluir a instalação do canteiro, se de imediato você já for fazer a limpeza do terreno, ou se o terreno já permitir que você inicie a atividade de fundação, então você vai colocar que você está iniciando a fundação. E aí, se durante a fundação acontecer algum problema, por exemplo, faltou material, você previu que uma das sapatas ia ser realizada, porém, devido à forte chuva, você teve que interromper isso. Então, você vai cadastrando isso. Por quê? Digamos que o seu proprietário, seu contratante, ele esteja fora do estado ou fora da cidade onde você está, essa cidade é muito distante. Então, você pode imprimir o livro de ordem e fornecer para ele um arquivo PDF que você pode mandar pelo WhatsApp, por e-mail, para ele ficar ciente do andamento da obra. Porque ele tem uma ideia, não, essa obra eu vou conseguir terminar no prazo. Essa obra ela vai atrasar. Essa obra vai ser interrompida porque eu não tenho recursos, né, para o acabamento, por exemplo. Então você já faz isso, já tem uma ideia. E aí a obra é interrompida, entendeu? Então eu vou em abrir livro de ordem, clico nele e aí ele vai dar essa informação, que o livro de ordem ele é um instrumento de fiscalização que possibilita verificar a autoria dos projetos e a existência de responsáveis técnicos. Quando ele fala em ferramenta de fiscalização, ele está falando o seguinte: quando você cadastra o livro de ordem, você alimenta os dados, alguns serviços o profissional ele pode terceirizar. Por exemplo, ele pode terceirizar o serviço de gesso, ele pode terceirizar a laje e a instalação elétrica ele pode passar para um engenheiro eletricista. Digamos que aconteça um sinistro nessa obra. Né? Você está montando o elevador monta-carga daquela obra e ele despenca. Então,
essa atribuição do elevador, da montagem e operação e manutenção, não é do engenheiro civil, é do engenheiro mecânico. Então, o que acontece? Às vezes acontece de você ter um funcionário ali, esse funcionário se ferir ou até vir a óbito. Então, é muito comum o CREA ele receber solicitações de outros órgãos de fiscalização, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho, através da Superintendência, né, do Trabalho, a antiga DRT, né, que é a Delegacia Regional do Trabalho. Então, ele fala, ó, tem a RT da obra? Tem e tal, olha, tem a RT de quem montou o elevador? Tem tudo. Então, desculpa, é uma ferramenta de fiscalização que nos auxilia a detectar, né, através de quem aconteceu a falha, se houve falha, e até mesmo para saber se um profissional, se ele está de fato acompanhando aquela obra. Então é importante isso, essa questão do... Bom, pessoal, então deixar para vocês, acredito que muitos que estão aqui nessa sala hoje já são profissionais experientes, e também outros, né, estão iniciando, estão no meio da sua carreira. Então, o nome de vocês ele tem um valor importantíssimo no mercado. Então, quando um profissional ele cobra, por exemplo, R$1.000 para executar uma obra, você pode ter certeza que ele foi contratado só para regularizar a obra. Então, a execução vai ficar por conta do mestre, né? E aí, quando isso acontece, você vê que depois a obra, no final, ela aparece com vícios construtivos, porque ela não recebeu a devida assistência. Então, isso chama-se exercício legal por acobertamento profissional. E hoje nós temos várias ferramentas, né, e legislações que nos amparam nesse sentido, da gente identificar se um profissional, se ele deu a devida assistência, se ele visitava a obra com regularidade, ou se ele deixava a obra na mão do mestre e só aparecia para fazer o pagamento do pessoal ou coisa parecida. Tá? Então, hoje nós temos vários processos que são instruídos, né, pela câmaras especializadas ou pela comissão de ética, no sentido de verificar se houve ou não um acobertamento profissional. Então, se eu quero cadastrar o livro de ordem, eu vou em cadastrar, e aí vai abrir uma outra página do livro de ordem, e aí eu começo a cadastrar as etapas, né? Vou começar a cadastrar as etapas, tá bom? Então ele tem aqui, olha, cadastrar ocorrência. Ele já abriu o livro de ordem, é o livro de ordem 1 de 2022, e ele é relacionado a essa RT, que a gente está preenchendo aqui, ó, a 472. E aí eu vou começar a cadastrar a ocorrência. Então, hoje, olha, 10 de fevereiro, às 17h02, quando eu clico aqui em tipo de ocorrência, ele tem vários tipos. Acidentes, andamento, interrupção, outros apontamentos, registros de participação de outros profissionais, reinício de serviços. Então, eu clico em andamento das etapas e aí eu vou para a fase, né? Eu tenho aqui acabamento, alvenaria, baldrame concluída. Eu tenho várias fases dessa obra aqui. Então, eu vou escolher, posso botar aqui inicial, e aí eu vou colocar aqui, ó, início da instalação do canteiro. Então, hoje, no dia 10 de fevereiro, eu iniciei a instalação do canteiro. Feita essa etapa, quando eu cadastrar, eu posso adicionar um arquivo, que pode ser no formato JPEG ou PDF, anexo um arquivo e vou em cadastrar. Quero cadastrar, tá? Pronto, então eu cadastrei lá essa atividade. Então eu posso depois cadastrar uma outra atividade, né, que é o início da fundação. Como vocês viram, eu posso cadastrar um acidente, né? Eu posso cadastrar um acidente. Em que fase esse acidente aconteceu? Ele tem aqui, foi na manutenção, foi na instalação. Ah, acidente ocorrido
a instalação do elevador. Pode ser cremaleira, montacarga, né? E aí eu coloco um arquivo para caracterizar aquilo ali. Faltou concreto, né? Então eu posso também fazer qualquer coisa desse tipo assim. E assim eu vou e cadastro. Com isso, eu vou alimentando o meu livro de obra, né? Quando eu concluo a obra, que eu peço a baixa da RT, eu encerro o livro. Então, com a RT baixada, eu posso já pedir o meu acervo. Então, quando eu venho aqui em baixar a RT, vai aparecer aqui a baixa da RT. E aí, ó, já cadastrei aqui, ó, duas ocorrências, tá vendo? No meu livro de ordem. Inicial, instalação. E aí, eu pedindo baixa da da RT, eu encerro o livro de ordem. Inclusive, ele gera um termo. Tá bom, pessoal? Então, com relação à RT, era isso. Eu vou parar aqui o compartilhamento para a gente voltar para a tela inicial. E passo a palavra para a Nelly ou Natália, que estão aí nos dando suporte. Boa tarde, Luiz. Tudo bom? Tudo bom, Vamos ler Natália? Boa aqui tarde. as perguntas, certo? Tem duas perguntas. No caso do profissional, que é o proprietário da empresa, como proceder a RT de cargo e função? A pergunta é de Gilberto Oliveira. Perfeito, Gilberto. Obrigado pela sua pergunta. Aí, no caso, quando o profissional ele é o sócio da empresa, ele vai cadastrar como sócio, né? E vai colocar lá o salário dele como prolabore. Então, tem essa opção lá. Ele é o sócio da empresa, né? E cadastra como prolabore. Nós também temos empresas de empresários individuais. Então, são empresas em que elas são constituídas com um único sócio e esse único sócio, por obrigação, para estar aqui no CREA, né, o próprio sócio tem que ser o profissional da empresa. Então, você escolhe lá a opção sócio e o salário é o prolabore que vai estar definido lá no contrato social da empresa, tá bom? Qual é a outra, Natália? Acho que o Edson também, né? Tá com a mão Estou vendo levantada aqui aqui. de Lucas. Edson Franklin. Deixa eu ler a de Lucas, aí depois a gente vai para o pessoal. Na Certo. implantação do sistema solar, tem que também a placa de identificação? De Lucas Emanuel. Exatamente. Obrigado, Manuel. Isso, Manuel. Todas as atividades que estão sendo praticadas naquela obra tem que ter a placa de identificação, seja de projeto, seja de execução. No caso da instalação, então, qual é a empresa responsável pela instalação? Ou o profissional, fulano de tal. Então, ele vai botar uma placa lá referente à atividade que ele foi contratado, entendeu? Então, se você iniciou, mas para isso é necessário que a atividade tenha sido iniciada, tá? Que pode ser que a obra esteja em outras fases e ainda não chegou na fase de instalação, então você não precisa fixar a placa. Quando for iniciar a sua atividade, você fixa a placa lá da sua atividade, tá bom? Edson resolveu botar aqui. Eu trabalho com inspeção de NR13. O relatório é válido por 5 anos. Como fica o prazo da RT? Só o tempo da inspeção ou fica com o prazo do relatório? Exato. No caso, essa inspeção ela vai ter essa validade de 5 anos, porque você fez o relatório, mas a sua inspeção ela é por 5 anos. Então, significa que o trabalho que você fez, ele tem uma validade por 5 anos. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui o Carnatal. E a gente sempre encerra a fiscalização, que a gente chama de ação preventiva integrada, com a verificação dos trios elétricos. A gente sabe que o trio elétrico é um equipamento que ele roda o país inteiro, tá? Porque são vários eventos. Então, como foram retomados, né? Então,
quando o trio chega em Natal, ele já veio de um outro evento. E quando sai daqui, ele vai para um outro. Então, o que a nossa fiscalização verifica? A inspeção da estrutura do trio. Então, o engenheiro mecânico, quando ele fala que a inspeção dele é válida por 6 meses, e se o período em que o trio estiver aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, estiver dentro desse período de 6 meses, a gente aceita, porque está dentro dos 6 meses. Ele definiu, olha, eu garanto a manutenção do trio por 6 meses. Durante 6 meses não vai ter nenhum problema. Digamos que esse período terminou ontem. Então, deverá ser feita uma nova inspeção. Pelo mesmo profissional? Não necessariamente. Por quê? Essa RT que a gente recebeu aqui no Rio Grande do Norte, ela foi feita por um profissional de outro estado. E aí, como ele está aqui, no Rio Grande do Norte agora, então, deverá acontecer uma visita ao equipamento, provavelmente por um profissional daqui, ou por um profissional de outro estado visado aqui. Porque essa RT será registrada aqui, que é uma atividade presencial. Então, ele registra essa RT aqui, ele pode dizer, olha, essa minha inspeção ela é válida somente para o Carnatal, ou seja, os 4 dias do evento. Terminando o Carnatal, aquela RT ela não vai poder atender a um evento próximo. Ele sai daqui, vai para um outro estado, então quando chegar no outro evento, ele vai ter que fazer uma nova inspeção. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, boa tarde a todos. Posso falar por aqui, né? Posso fazer a pergunta por aqui também? Sim, fica à vontade. Pronto, então assim, a inspeção, essa que eu estou atuando, ela dura aproximadamente uns 4 a 5 dias de inspeção, só que o relatório é válido por 5 anos, em algum caso, ou 4 anos, dependendo do equipamento. Então, no Sim. caso, eu só encerro a RT, eu coloco o prazo desses 4 anos, e eu só posso encerrar a RT após esse prazo, é assim? Exatamente, porque ela ainda vai estar valendo. Se você pedir a baixa da RT, significa que você encerrou o seu contrato. Você encerrou o seu contrato. É como qualquer tipo de instalação que você faça. Você faz aquela instalação de manutenção e a sua manutenção ela é garantida por tantos meses ou por um período de 1 ano. Então, significa que naquele 1 ano, o equipamento está seguro, as peças foram trocadas ou foram inspecionadas e estão em estado de bom uso. Então, quando você define uma data, significa que aqueles 5 anos, né, você vai ou você vai garantir que não vai acontecer nenhum problema, ou você vai dar a cobertura da sua garantia durante esse período, entendeu? Então, você vê se realmente tem condições de manter por 5 anos ou se você tem como reduzir, porque às vezes você está fazendo um serviço que é fora do seu estado. E isso vai resultar que você se desloque daqui para outro lugar, entendeu? Então é bom você analisar isso aí. Mas quando você dá 5 anos, significa que nesses 5 anos o serviço ele vai estar coberto por você, pelo profissional. Mais alguma pergunta? Já que não tem mais perguntas, né? Vamos encerrar aqui esse Capacita. Queria agradecer, né? Todos que participaram, agradecer também ao nosso ouvidor Luiz Carlos e dizer que o próximo será dia 24, sobre questões ambientais. Deixa eu dizer aqui o tema direitinho para vocês. Será gestão de resíduos da construção e demolição. Tá certo? Tenham todos uma boa noite. Um abraço a todos, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.
Jaqueline, a gente não tem certificado. Quem precisar de alguma declaração de participação, envie um e-mail com o nome completo, que aí eu providencio, tá certo? Boa tarde.